Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus. Hoje é dia 6 de dezembro de 2020. Aliás, hoje é domingo, dia 6 de dezembro de 2020. E cá estamos mais uma vez no nosso ensino ao vivo através do Facebook. Se você tem a sua Bíblia consigo, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Isto é a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja romana, ou à igreja em Roma. Romanos capítulo 10. Só para repetir, ou para recapitular, como nós sabemos, nós estamos a estudar sobre o tema da cura divina. E já vos ensinei que, quanto à cura divina, existe 3 áreas, ou 3 divisões de cura divina. As 3 áreas ou 3 divisões são, número 1, cura divina para o mundo em nome de Jesus. Jesus disse-nos em Marcos capítulo 16, em versículo 17, ele disse, em meu nome, em nome de Jesus, que nós como crentes, a igreja, ia impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles ficarão sarados. Ora, tomai nota. Ele não disse impor as mãos sobre os crentes que estão doentes. Ele disse sobre os enfermos. Aliás, no Antigo Testamento, o povo de Israel, havia a cura divina para eles debaixo da lei. E eles, através da lei, ficavam sarados e curados e eles não eram crentes, eles não eram cristãos. E até no ministério de Jesus, no ministério público dele, toda a gente, a multidão que foi sarada e curada no ministério dele, de Jesus, não eram crentes. Porquê? Porque ele ainda não tinha ido ao Calvário. O nascimento novo só existe depois do Calvário. E então, a igreja precisa de ser uma influência no mundo e uma das maneiras é impor as nossas mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus. E eles ficarão sarados e curados através do poder do Espírito Santo. E depois podemos ministrar a eles, já que eles viram que Jesus é o curador, o sarador, depois daí podem também recebê-lo como salvador da vida deles. E então, isso é a primeira área, a primeira divisão, é a cura divina ou a cura divina para o mundo, em nome de Jesus. Segunda área, ou segunda divisão de cura divina, é a cura para o crente maduro. Desculpem, o crente carnal ou o crente bebé, através dos presbíteros da igreja. Tiago, capítulo 5, fala sobre isso. O crente bebé ou crente carnal quer dizer o crente que ainda não chegou ao nível de ser maduro espiritualmente. Ainda não é adulto espiritualmente, ainda não sabe receber da palavra de Deus para a vantagem dele e para a vantagem dos outros. Ainda está naquele nível de infância. E graças a Deus também existe a cura divina para ele ou para ela. Isso é a segunda área, a segunda divisão de cura divina. Depois, a terceira área, ou terceira divisão de cura divina, é a cura divina para o crente maduro que goza, gosta do privilégio que ele e que ela tem, ou goza o privilégio que ele e que ela tem de caminhar na saúde divina. Tomai nota. É a cura divina para o crente maduro que goza o privilégio de caminhar na saúde divina. Isto quer dizer o quê? Há uma diferença, meus amigos, entre receber a cura divina e caminhar na saúde divina. Caminhar numa saúde divina quer dizer que você lida uma vida livre de enfermidade e de doença. Isso não quer dizer que o seu corpo não pode ser atacado, mas quando o seu corpo é atacado, você entra na palavra, você medita na palavra,
você recebe a cura divina através da palavra, você fica firme na palavra e depois você continua a caminhar na saúde divina. Uma vida totalmente livre de doença e de enfermidade, onde você não anda a gastar o seu dinheiro em hospitais e doutores. Graças a Deus. E há uma coisa, esse sítio existe. Existe só na palavra de Deus, mas existe. E é disso que eu vou falar hoje, vou-vos ensinar sobre isso hoje. E a coisa é que, para entender isso, meus amigos, para entender a diferença entre receber a cura divina e caminhar na saúde divina, é preciso saber que a natureza... Agora, tomai nota, prestem atenção, eu vou dizer uma coisa que não é muito religiosa. E se você tem uma mente religiosa, então, por favor, ouça. A natureza de Deus não é milagrosa. A natureza de Deus é abundância. Tomai nota, eu vou repetir isso. A natureza de Deus não é milagrosa. A natureza de Deus é abundância. Ele dá o milagre quando for necessário. Está a ouvir? Jesus disse assim. Ele disse que o ladrão, em João capítulo 10, versículo 10 disse. Ele disse, o ladrão, que é o diabo, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus disse, eu vim para vos dar vida como? Em abundância. Lá está. Há uma grande diferença, meus amigos, entre sempre precisar do milagre e caminhar na abundância. Eu antes queria caminhar na saúde divina em abundância quanto a saúde, saúde em abundância, do que sempre precisar da cura divina. Eu antes queria caminhar na prosperidade financeira ou em abundância financeiramente do que sempre precisar de um milagre financeiro. E porquê? Há uma coisa. Sempre antes do avanço vem sempre o quê? A grande pressão. E nós, como seres espirituais, nós não gostamos de pressão. Porquê? Porque não é confortável na carne. Ora, uma coisa é certa, às vezes é necessário receber o milagre. Às vezes o milagre é necessário. E eu nunca vou pôr abaixo milagres, graças a Deus. Aliás, nós temos que esperar milagres, ou esperar que milagres aconteçam na nossa vida todos os dias. Sem dúvida. Mas é melhor caminhar na abundância do que sempre precisar um milagre. E a coisa é isto. Nunca se esqueça que há dois níveis de cristandade. Dois níveis de ser crente ou dois níveis de cristandade. O primeiro nível de cristandade é o nível onde Deus está a suprir ou fornecer as suas necessidades. Filipenses 4,19 fala disso, fala sobre o apóstolo Paulo, a promessa que ele dá e a confirmação que ele dá à igreja dos filipenses que estavam, tinham uma aliança com o apóstolo Paulo, que era uma igreja que estava a ajudá-lo financeiramente, que estava a semear e a contribuir para o ministério dele, e através disso, através da bondade deles, através da generosidade deles, o apóstolo Paulo disse que Deus ia suprir todas as necessidades que eles tinham. Ora, uma coisa é certa, o primeiro nível de cristandade é quando Deus está a suprir as nossas necessidades. Mas o nível mais alto, meus amigos, de cristandade é quando Deus está-nos a usar para suprir ou fornecer as necessidades dos outros. Isso é o nível mais alto. Porque, nunca se esqueça, quando Deus quer suprir ou fornecer
a necessidade de alguém, Deus tem sempre um homem ou uma mulher. Deus tem sempre de lado um homem ou uma mulher para suprir as necessidades da humanidade. Aliás, Deus usa sempre um homem ou uma mulher. Ora, dizemos assim, Deus usa primeiro um homem ou uma mulher. Ele usa primeiro o homem porque o homem é que necessita. Mas Deus não usa só o homem. Se o homem ou se a mulher não estiverem atentos a Deus, Deus usa os corvos. Tal como ele usou com Elias. Ele usou os corvos para trazer pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Como quem diz, ele usou os corvos para alimentar o seu profeta. Quando o ministério de Jesus necessitava pagar os impostos, o que é que Jesus disse a Pedro? Vai pescar e o primeiro peixe que tu pescares, tira da boca do peixe o dinheiro para pagar os impostos. Como quem diz, Deus não usa só o homem, ele pode usar os corvos, pode usar o peixe, pode usar as aves, pode usar o que ele quiser, mas ele usa primeiro o homem. Se o homem não estiver atento, ele usa outra coisa. Mas ele usa sempre o homem, porque o homem é que necessita. E a coisa é que, cada vez que houve um problema, Deus tinha uma solução, e a solução era sempre o homem. Por exemplo, quando Israel necessitou de alguém para os livrar da escravidão do Egito, Deus tinha quem? Moisés. Quando o mundo precisava de um Salvador, Deus tinha quem? Jesus Cristo. Mas quando Jesus precisava de um jumento, Deus tinha quem? Deus tinha o homem que tinha o jumento. Como quem diz, Deus tinha sempre um homem para suprir a necessidade de alguém. Ora, a coisa é isto, é que nós temos que sair do nível onde Deus está sempre a suprir as nossas necessidades e temos que subir para o segundo nível, que é quando Deus está a usar a nós próprios para fornecer as necessidades dos outros. Porque essa pessoa que caminha no segundo nível, as suas necessidades são sempre supridas e fornecidas. Sempre. Se você está a fornecer as necessidades dos outros, é porque as suas necessidades já estão fornecidas. E então Deus começa a usar você para fornecer as necessidades dos outros. Ora, isso é que é a diferença entre receber sempre ou precisar sempre de cura divina e caminhar na saúde divina. Porque a natureza de Deus não é milagrosa. A natureza de Deus é abundância. Ele dá um milagre se você precisar. Mas é muito melhor você caminhar na abundância fisicamente ou financeiramente, socialmente, espiritualmente, mentalmente. É muito melhor você caminhar na abundância do que precisar sempre de um milagre espiritual, um milagre mental, um milagre físico, um milagre financeiro, um milagre social. É sempre melhor você caminhar em abundância, porque essa foi a razão porque é que Jesus veio. Ele veio para nos dar vida em abundância. E a coisa é, às vezes é preciso ter, o milagre às vezes é preciso. Nós não estamos a pôr abaixo milagres, mas é muito melhor Deus usar você para ser o milagre de outra pessoa. Aleluia, glória a Deus, isso é que é a verdade. Portanto, isso é a diferença entre a receber sempre cura divina ou precisar sempre de ser curado e caminhar na saúde divina. Caminhar na saúde divina, meus amigos, é caminhar uma vida onde a palavra de Deus está em manifestação na sua vida física. Você tem saúde, você não precisa dos doutores, dos hospitais. Não estou a dizer que é pecado ir ao doutor, ir ao hospital, e não estou a dizer isso. Mas eu estou a falar sobre você caminhar num nível onde você não precisa de doutores, não precisa de hospitais, você não anda a gastar o seu dinheiro todo nisso. Você poupa dinheiro nisso. Porquê? Porque você está totalmente dependente na palavra de Deus. E na palavra de Deus, a palavra de Deus confirma o facto que nós podemos caminhar na saúde divina. Ora, vamos ler
Romanos capítulo 10. Sabendo isso, vamos ler Romanos capítulo 10. Porque em Romanos capítulo 10, ele aqui explica-nos como é que se caminha na saúde divina. Nós sabemos já, nos últimos ensinos, eu vos ensinei como é que se recebe a cura divina através da palavra de Deus. É meditar na palavra, e a palavra meditar, na língua portuguesa, na língua inglesa, noutras línguas, a palavra meditar quer dizer o quê? Quer dizer só pensar, imaginar, a pôr a nossa mente numa certa coisa. Eu penso e imagino, isso é que é meditar em certas línguas. Mas na língua hebraica e na língua grega, mas especialmente na língua hebraica, a palavra meditar não quer dizer só pensar ou imaginar. A palavra meditar na língua hebraica quer dizer imaginar, pensar, mas também falar, toma nota, falar, confessar, gritar, sussurrar. Então, meditar na palavra de Deus, é isso que em Josué, capítulo 1, versículo 8, o que é que Deus disse a Josué? Que é necessário meditar na palavra dia de noite. Dia de noite. E então, meditar na palavra é confessar a palavra, falar a palavra, gritar a palavra, sussurrar a palavra, meditar nela. Porque é assim que uma pessoa recebe a cura divina. É meditar na palavra, é ver o que está escrito, porque a palavra de Deus é a confirmação, ver o que está escrito e depois confessar isso sobre a nossa vida. Confessar o facto, ou receber a cura divina é, lá está, existem escrituras que confirmam o facto que Deus é o nosso sarador, Deus é o nosso curador, que Jesus tomou sobre ele toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença, e quando nós começamos a meditar nessas escrituras, nós estamos a receber a nossa cura divina. Glória a Deus. Estamos a receber a nossa cura, que há uma coisa, você não vai ser sarado, você não vai ser curado, você já foi curado há quase 2000 anos atrás. Quando Jesus foi à cruz, ele pagou o preço inteiro. Ora, a coisa é que nós temos que receber aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele obteve por nós na cruz do Calvário, nós temos que receber isso. Ora, mas isso é receber a cura divina. Isso é a pessoa, lá o crente maduro, sabe fazer isso, sabe entrar na palavra de Deus e receber dela. Ele sabe orar para ele, para a vantagem dele e para a vantagem dos outros. Ele ou ela sabem receber da palavra porque sabem pôr a palavra de Deus em prática. Mas eu agora não estou a falar sobre receber a cura divina. Agora lá está o nível mais alto, que é caminhar na saúde divina. E há uma coisa, meus amigos, há a parte espiritual e a parte natural. A parte natural é comer bem, boa alimentação, uma boa dieta, tudo isso. Há uma coisa, nós não podemos estar andar atrás ou seguir, lá está. Nós não podemos seguir a parte espiritual e depois negar a parte natural. Isso não ajuda. Você não pode estar a seguir a parte espiritual, mas você não come bem. O seu alimento não é o alimento, como é que se diz, saudável. Isso não ajuda. Você não pode estar a seguir e a guardar a parte espiritual e a negar a parte natural. A parte natural é comer saudavelmente, boa comida, uma boa dieta, tudo isso é muito importante. Mas depois temos a parte espiritual, que é a parte mais importante. E aqui em Romanos capítulo 10, tomai nota, vamos começar a ler em versículo 6. O apóstolo Paulo, Romanos 10, versículo 6, ele diz: mas a justiça decorrente da fé assim diz. Ora, ele aqui o que faz é, o apóstolo Paulo começa a citar Deuteronômios 30, versículo 12 até versículo 14. Deuteronômios 30, 12 a 14. E ele aqui diz, começando em versículo 6, ele está a citar versículo 12 de Deuteronômios 30. E ele diz: mas a justiça decorrente da fé assim diz:
Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o alto ao Cristo, ou o alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ora, ele aqui o que está a explicar é isto, é que em Deuteronômio 30, 12, lá diz que a palavra de Deus não está tão longe no céu onde você não tem alcance a ela. Também a palavra de Deus não está tão fundo no mar, no abismo, onde você não tem alcance a palavra de Deus. Como quem diz, a palavra de Deus está sempre perto de nós. Nós temos sempre alcance à palavra. Temos sempre acesso à palavra. E é por isso que ele diz em versículo 8, que ele agora está a citar Deuteronômio 30, 14, o Antigo Testamento. Ele aqui diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti. Lá está. Nós temos acesso à palavra, sempre. A palavra de Deus está perto de ti, ou de si, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Ora, eu quando aceitei Jesus como Rei e Salvador, isso foi já há mais que 21 anos, eu aceitei Jesus como Rei e Salvador no aniversário da minha mãe, no dia 14 de junho de 1999. Foi nesse dia, um dia muito especial, porque foi o dia que eu aceitei Jesus como Rei e Salvador e foi mesmo no aniversário da minha mãe. Era uma quarta-feira e a minha mãe decidiu ter a festa do aniversário dela no sábado. Mas nessa quarta-feira eu fui a um estudo bíblico e nessa noite às 8h30 dei a minha vida a Cristo. Mas a coisa, o facto é isto, meus amigos. Eu podia ter dado a minha vida a Cristo há muitos anos, antes disso. Muito antes disso. Porquê? Porque nós tínhamos uma Bíblia em casa. Nós tínhamos sempre uma Bíblia em casa. Eu tinha sempre acesso à palavra de Deus. Ora, graças a Deus que eu dei a minha vida a Cristo com 21 anos. Depois de viver uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, eventualmente, graças a Deus, eu cheguei aos meus sentidos e dei a minha vida a Cristo. Mas eu podia ter feito isso há muito antes. Porque nós tínhamos uma Bíblia, não só portuguesa, mas também uma Bíblia inglesa. Só que ela estava em cima lá de uma a Bíblia inglesa estava lá em cima de uma mesa e eu nunca li. Nunca lia. Mas a palavra estava sempre perto de mim. E não é só isso. A vida eterna, o nascimento novo que traz a vida eterna, estava sempre perto de mim. Estava sempre aonde? Toma nota, na tua boca e no teu coração. Porque versículo 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Lá está. Como é que você aceitou Jesus como Rei e Salvador? Ora, você aceitou Jesus como Rei e Salvador como? Você acreditou no seu coração que Deus o ressuscitou da morte e você o confessou como quê? Como Rei e Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Lá está. Ora, tomai nota o que ele aqui diz, versículo 10. Por com o coração se crê para a justiça, com o coração é com o Espírito. Com o Espírito crê-se para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, eu no último ensino, nós lemos o Antigo Testamento, lemos o livro de Provérbios 4. No livro de Provérbios 4, mostra-nos o facto que, como seres espirituais, nós temos 3 portões. E lá diz em Provérbios 4, versículo 20, Salomão lá escreve aquilo que Davi, seu pai, o ensinou. Ele diz lá, meu filho, atenta para as minhas palavras, tomai nota, atenta para as minhas razões, inclina o teu ouvido. Ora, lá está, o primeiro portão é o nosso ouvido. Nós, como seres espirituais, temos 3 portões. O primeiro portão é o nosso ouvido, porque através dos nossos ouvidos
ouvimos a palavra. Ele depois diz, em versículo 21, ele diz, não deixes a palavra fugir dos teus olhos. E guarda-os no íntimo do teu coração, no teu espírito. Tomai nota, não deixes a palavra fugir dos teus olhos. Ora, o segundo portão é os olhos. Porque com os ouvidos, o primeiro portão, se ouve a palavra. Com o segundo portão, se vê a palavra, que é os olhos. E tudo aquilo que está a entrar através dos seus ouvidos, dos seus olhos, vai tomar raiz no seu coração, no seu espírito. Ele não está a falar sobre o coração, o órgão que está a bater e que está a enviar o sangue para as veias. Ele está a falar sobre o coração, que é o espírito do homem. Primeiro Pedro fala sobre isso, que é o homem escondido do coração. Lá está. E ele depois diz, em versículo 22, ele diz, porque a palavra de Deus, as palavras que você está a receber através dos seus ouvidos, dos seus olhos, são vida para as que as acham e saúde para o seu corpo. Ora, no texto hebraico não diz saúde, diz medicina. A palavra de Deus é medicina e o texto hebraico diz não só para a nossa carne, mas também para os nossos ossos. Glória a Deus. Desculpem, a palavra de Deus é medicina para os nossos corpos, para a nossa carne e para os nossos ossos. Nós podemos receber a cura divina através da palavra de Deus, que é a nossa medicina. Agora tomai nota. Nós vamos ter que meditar na palavra. Há uma coisa, se você for ao doutor e ele escrever uma receita para você receber medicamentos, e lá diz, lá na garrafa dos medicamentos diz, é para tomar 3 vezes por dia. Você vai fazer o quê? Você vai tomar 3 vezes por dia, porque você quer ficar melhor, não é? Você quer ficar bom, então você vai seguir as regras. Lá está. Ora, eu vou perguntar isto. A enfermidade e a doença, quando está a atacar o nosso corpo, ataca o nosso corpo o quê? Só de manhã? Ou só à noite? Ou só 1 hora por dia? Ou ataca o dia inteiro? Lá está. Se você já... Por exemplo, se você já foi atacado com uma gripe, com os sintomas de gripe, você sabe que aquilo trabalha o dia inteiro. Lá está. E então, se você vai seguir as regras lá da garrafa do remédio ou dos medicamentos, então você vai ter que meditar muito na palavra de Deus para ser livre daquela doença que está a atacar o seu corpo o dia inteiro. Então, o irmão Rudi está a dizer que eu vou ter que meditar na palavra o dia inteiro? Sim, senhor. Isso é se você quer ficar totalmente sarado e curado. Há uma coisa, meus amigos, o cancro não trabalha, não funciona só 3 horas por dia contra você. É o dia inteiro, até matar o corpo. Se for assim, você, se calhar, vai ter que estar na palavra o dia inteiro. Meditar nela. Porque tudo aquilo que você está a receber através dos seus ouvidos, através dos seus olhos, está a tomar raiz no seu espírito. E ele depois diz que as palavras de Deus são vida para aqueles que os acham e medicina para o nosso corpo. Ora, versículo 23 depois diz, em Provérbios 4, que ele diz, sobretudo o que se deve guardar é guardar o nosso espírito, porque do nosso espírito procedem as fontes da vida. Outras traduções dizem, não usam a palavra fontes, mas as forças da vida. Ora, uma coisa é certa, a fé é uma força espiritual. É uma força espiritual que sai do espírito. Vem do espírito, mas é lançada como? Porque tomai nota, ele diz que que do nosso espírito procede as fontes ou as forças da vida. Como? Versículo 24. Lá está o terceiro portão. Ele diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios.
Sabe o que isso quer dizer? O terceiro portão que nós temos, o primeiro portão é os ouvidos, porque com os ouvidos ouve-se a palavra. Com os olhos é o segundo portão, vê-se a palavra. Mas o terceiro portão é a boca, porque com a boca recebe-se a palavra. Com a boca é que se lança a fé. A fé que vem do Espírito é lançada através da boca. Como? Palavras. Meus amigos, como é que Deus criou o mundo? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que através da fé, Deus fez o mundo com as suas palavras. Lá está, Gênesis capítulo 1. E Deus disse, e Deus viu, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Isto quer dizer o quê? Palavras, meus amigos, são veículos de poder. Palavras são vasos de poder. Palavras têm muita força. Palavras, as palavras que saem da nossa boca é que estão a desenhar e a fazer tudo à nossa volta. As nossas palavras. É com a nossa boca que nós recebemos tudo que está a entrar através dos nossos ouvidos e dos nossos olhos. É com a boca que se recebe. Há uma coisa, você quando aceitou Jesus como Rei e Salvador, foi como? Você acreditou no seu coração que Jesus ressuscitou da morte, não é? E depois o que é que você fez? Você depois o confessou, que é o apóstolo Paulo nos diz aqui, em Romanos 10. Você depois confessou Jesus como Rei e Senhor da sua vida. E foi assim, através das palavras lançadas de sua boca, é que você recebeu o nascimento novo. Você recebeu o nascimento novo através de acreditar no seu espírito e falar, confessar. Porquê? Porque palavras são vasos ou veículos de poder. Palavras. E há uma coisa. As palavras que nós falamos estão a criar o nosso mundo. O mundo à nossa volta está a ser criado pelas nossas palavras. Aliás, em versículo 10, quando ele diz, porque com o coração se crê ou se acredita, a palavra crer ou acredita ou acreditar, no texto grego é a palavra pistis. P-I-S-T-I-S. E é a mesma palavra que se usa para a palavra fé. A palavra fé e a palavra crer, acreditar ou acredita têm a mesma palavra grega, que é a palavra pistis. A palavra pistis é a mesma palavra para a palavra crer, acreditar ou acredita e a palavra fé. Essas duas palavras têm a mesma palavra grega. E a palavra pistis tem 4 entendimentos. Quando se traduz a palavra pistis para o português ou qualquer outra língua, tem 4 entendimentos. Primeiro entendimento, a palavra pistis quer dizer o quê? O primeiro entendimento que essa palavra nos está a revelar é que a palavra pistis quer dizer ter uma confiança total. Confiança total em quem? Em Deus e na palavra dele. Ter uma confiança total. A palavra acreditar ou fé quer dizer ter uma confiança total. Segundo entendimento, ser totalmente persuadido. A palavra fé, a palavra acreditar ou crer também quer dizer ser totalmente persuadido. Totalmente persuadido do que está escrito na palavra. Número 3, o terceiro entendimento da palavra pistis é ser totalmente convencido. A palavra fé, a palavra acreditar, quer dizer que você está totalmente convencido que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer na palavra dele, na sua vida. Aquilo que Ele confirma na palavra. E depois, o quarto entendimento, toma nota, o quarto entendimento da palavra pistis é uma declaração total. Uma declaração. Lá está a palavra a sair da boca. A palavra fé e acreditar quer dizer o quê? Uma declaração. Tomai nota, você só fala aquilo que você acredita e você só acredita aquilo que você fala.
É por causa disso que Jesus disse, da abundância do coração nós falamos. O que nós falamos é aquilo que está em abundância no nosso espírito. Foi por causa disso que em Provérbios, lá 4, lá está os 3 portões. O primeiro portão, os ouvidos. O segundo portão, os olhos. O terceiro é a boca. Porque com a boca se recebe tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tudo que ele obteve por nós é recebida com a boca, com palavras. E há uma coisa, meus amigos, palavras são sementes. Nós, 1 Pedro 1,23, lá ensina-nos que nós somos nascidos de novo, não da semente corruptiva, mas da semente incorruptível da palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. Palavras são sementes. Marcos 4, lá o semeador que foi semear. E depois Jesus a explicar a parábola do semeador, o que é que ele diz? O semeador semeia a palavra. Ele está a comparar a palavra de Deus com semente. Lá está. Palavras são sementes e cada palavra que sai da nossa boca está a semear, ou está a ser semeada no nosso coração e está a tomar raiz no nosso coração. É por causa disso que nós temos que, é por causa disso que nós temos que tomar atenção de tudo que está a entrar através dos nossos ouvidos e através dos nossos olhos. É por causa disso, meus amigos, que eu digo, por favor, não fiquem o dia inteiro a ouvir, é necessário não tomar o dia inteiro a ouvir os noticiários e a ver a televisão, os noticiários e os jornais. Eu não estou a dizer que você não pode ver um noticiário de maneira nenhuma. Mas, meus amigos, prestar atenção sempre aos noticiários não vale. Aliás, afeta a nossa vida. Porquê? Porque há muita coisa que a mídia e até na rede social que existe que é tudo mentira. Porque o diabo gosta de usar a rede social. Há uma coisa, a rede social não foi feita para o diabo. Porque nós, como crentes, lá está, eu estou agora a usar a rede social para a obra de Deus. Mas, infelizmente, o diabo também entrou nela. Porque a igreja o deixou. A igreja deixou que o diabo entrasse na rede social e pôr lá as coisas dele. E que está a enganar muita gente. Os noticiários também. Eu não estou a dizer que todos os noticiários, que tudo que eles dizem é mentira. Mas muitas das coisas que eles dizem é mentira porque o diabo gosta de usar rede social, os jornais, os noticiários para a lançar as mentiras dele. Porque ele sabe que isso engana. Se você quer saber... Há muita gente que diz, mas sabe, irmão Rudy, eu gosto de ver as notícias para saber o dia da manhã. Meus amigos, o dia da manhã está tudo aqui. Tudo aqui. Tudo. Primeiro e segundo Crónicos está aqui na palavra. Não é preciso ir comprar a Crónica, está tudo aqui. E há uma coisa, os noticiários só contam daquilo que já aconteceu. A palavra de Deus fala sobre aquilo que vai acontecer. E há uma coisa, no livro de Jeremias 29:11, lá está escrito que ninguém tem um futuro próspero, cheio de paz, para nós como Deus. Deus lá diz que os planos dele para nós é são planos de um futuro com paz e com prosperidade. Jeremias 29:11. Oh, meus amigos, isso sabe o que é? Isso é o relatório melhor que se pode ouvir. Nas televisões só sai de lá maus relatórios, mas da palavra de Deus há sempre um bom relatório. Foi isso que Jesse, pai de David, ele disse a ele. Quando Golias estava a confrontar o exército de Israel, o que é que Jesse, o pai de David, disse? Vai e volta com um bom relatório. E Davi voltou com a cabeça de Golias, meus amigos, com a vitória. Isso é que é um bom relatório. É isso, muito importante. A palavra de Deus, sabe o que é? A palavra de Deus é um bom relatório. Ora,
Sabendo isto, sabendo que a palavra fé e a palavra acreditar têm a mesma palavra grega que quer dizer, a palavra grega pistis, que quer dizer ter uma confiança total, ser totalmente persuadido, totalmente convencido e uma declaração. Como é que você aceitou Jesus como Rei e Salvador? Foi fácil. Você confiou totalmente na palavra, você foi totalmente persuadido no seu espírito, você foi totalmente convencido e você depois declarou que Jesus é Rei e Senhor, e assim é que você recebeu o nascimento novo. Ora, é assim que você vai receber tudo. Tudo que Cristo obteve por nós na cruz é recebido assim. Acreditar no coração e declarar com a nossa boca. Como é que você recebeu o nascimento novo? Você ganhou? Foi ser ordenado? Não. Então como é que você nasceu de novo? Como é que você recebeu o nascimento novo? A Bíblia explica. Pela graça através da fé. Efésios 2:8. Pela graça através da fé. Foi um dom que Deus deu. O que Jesus fez por nós na cruz foi um dom, meus amigos. Você não ganhou. Foi um dom. Foi pela graça através da fé. Como é que você recebeu o preenchimento do Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas? Você ganhou? Foi um ordenado? Não. Então como é que você recebeu? Pela graça através da fé. Você confiou no coração, você acreditou e declarou que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Foi isso que João Batista disse, o primo dele. Como é que você recebeu a cura divina? Como é que recebe a cura divina? Você ganhou? É o seu ordenado? Não. Você é válido? Não. Você não era válido, agora é. Nos olhos de Deus, mas você não era válido para receber a cura divina ou para receber o nascimento novo. Então como é que você recebeu a cura divina? Pela graça através da fé. É um dom. Aquilo que Jesus obteve por nós na cruz é um dom. E é recebida como? Acreditar no coração e declarar com a nossa boca. Como é que você recebe a sua prosperidade financeira? Todas as necessidades financeiras supridas e fornecidas. É fácil, irmão Rudy. Trabalha-se duro. Meus amigos, há muita gente que trabalha dura que não tem um cento. Não. É recebida da tal maneira. Acreditar no coração e declarar com a boca. Obviamente que também existe a parte natural, que é dizimar. Aliás, isso é tudo espiritual. Que é dizimar o dízimo, ou dar o dízimo, ofertas. E o livro de Malaquias diz-nos lá que quando nós obedecemos a Deus e damos o nosso dízimo, damos as nossas ofertas, quando nós semeamos, que as janelas do céu estão abertas a nós e que Deus vai derramar sobre nós a bênção dele. A bênção dele. Graças a Deus. E depois até o derribador vai ser totalmente afastado das nossas finanças. Mas depois, em versículo 16, lá ele fala da boca, outra vez, de novo. Lá ele diz, as vossas palavras estão contra mim. Sabe o que é que isso quer dizer? Deus, o que está a dizer ali em Malaquias 3,16 é, não vale você dar o seu dízimo, você dar as suas ofertas a Deus, ou para a obra de Deus, não vale você semear para a obra de Deus, mas depois falar negativamente sobre as suas finanças. Irmão Rudy, isto nunca dá. Nós estamos numa miséria. Lá está. Você anulou tudo que você fez quando você foi dar o dízimo ou dar a sua oferta. Você anulou a sua fé. Já não vale nada. Por causa das coisas que saem da vossa boca. Como é que você recebe paz no seu casamento e na sua família? Da mesma maneira que você foi nascido de novo. Acreditar no coração, como quem diz, depositar a palavra no coração e depois falá-la. Falar a palavra. Confessar a palavra.
É assim que você vai caminhar na abundância de Deus, é assim que você caminha na saúde divina. Por exemplo, Jeremias, capítulo 31, versículo 17, diz que é Deus que vai restaurar a minha saúde e é Ele que vai sarar as minhas enfermidades. Lá está. Eu leio isso, que é uma confirmação daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ele tomou todas as enfermidades, todas as doenças, foi castigado pela minha paz, Isaías 53, 5, e depois eu começo a confessar, obrigado meu Deus, que isto tudo confirma o facto que a saúde divina pertence a mim. Obrigado meu Pai, lá está, você agora está a receber com as palavras, com a boca, você está a receber a saúde divina. Obrigado meu Pai Celestial que eu agora caminho na saúde divina. Obrigado, meu Pai, que em Êxodo 23, 25, a tua palavra diz que tu não vais deixar as doenças e enfermidades que vieram sobre os egípcios, não vão vir sobre mim e a minha casa. E tu vais tirar do nosso meio toda a enfermidade, toda a nossa doença. Lá está. O que é que você está a fazer? Você está a receber a saúde divina. E caminhar nela. Lá está. Você está a ser dependente da palavra de Deus só. Somente. Dependente na palavra. E é assim que você recebe tudo. É assim que você recebeu o nascimento novo, o batismo do Espírito Santo, a cura divina, a prosperidade financeira, paz no seu casamento, na sua família. É assim que você recebe uma mente totalmente completa e inteira. Eu nunca digo, meus amigos, eu nunca vou confessar coisas como aquele filho meu põe-me em maluco, ou põe-me em maluca. Eu nunca confesso isso. Nunca. Porque eu não vou ficar maluco nem totalmente fora da minha mente, como eles dizem. Nunca. Não. Não, a Bíblia diz que eu tenho uma mente totalmente inteira e completa. Nunca vou dizer uma mente saudável. Segundo Timóteo 1, 7. Fala disso. Eu nunca vou dizer, as minhas filhas põem-me em maluco. Não. Não, não. As minhas filhas, Isaías, o livro de Isaías diz, grande é a bênção dos meus filhos, das minhas filhas. É isso que eu vou confessar. Irmão Rudy, sabe, eu estou morto para comer aquilo, morto para... Meus amigos, por que você vai confessar que você está morto para comer? Há uma coisa, meus amigos, levou o diabo 6.000 anos para treinar o homem para falar só morte, ou para ter só morte no seu vocabulário. Levou o diabo 6.000 anos, quase 6.000 anos, para treinar o homem, onde o homem só fala a morte. Estou morto. Estou ansioso, irmão. Eu ansioso não estou. Ser ansioso é pecar. Ser ansioso é pecar. Eu não quero pecar contra o meu Pai Celestial. Não quero pecar, não vou ficar ansioso. Não estou morto para comer nada. Nada. Estou vivo. E há uma coisa, muita gente diz, mas irmão Rudy, isso é só palavras. Meus amigos, isso não é palavras. Tomai nota, você é uma pessoa de fé. Você tem o Espírito Santo dentro de si. Qualquer coisa que sair da sua boca tem grande poder. E o diabo sempre ali a ouvir tudo que você está a semear. Vou ler isto para vocês. Confirmação. Galatas, capítulo 6, versículo 7. O que é que ele diz? Ele diz aqui, em versículo 7, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você recebe a colheita de tudo que você está a semear. Jesus disse em Mateus capítulo 12, o que é que ele disse? Ele disse, com as nossas palavras nós somos ou justificados ou o quê? Condenados.
E o diabo sempre ouvir o que é que você está a dizer para ter acesso à sua vida. Há uma coisa, Deus só tem acesso à sua vida através da fé, tal como o diabo só tem acesso na sua vida através do medo. Lá está. Só através do medo, do temor, é que ele tem acesso. Se você não falar o medo, se você não meditar nas mentiras dele, ele não tem acesso na sua vida. Não tem nada. Há muitas coisas que já aconteceram na nossa vida que aconteceu porque nós demos acesso a ele através das coisas que nós falamos. E eu nunca vou andar a dizer, epá, um destes dias aquela filha minha vai me dar um ataque do coração. Irmão Rudy, aquele filho meu, um destes dias dá-me um ataque cardíaco. Porquê é que você anda a dizer isso? Há uma coisa, minha senhora, você continua com isso, um destes dias você vai ter um ataque cardíaco. Porque você está a dar acesso ao diabo. Eu não digo isso, eu não confesso isso. Não. Até quanto ao ministério, e não confesso certas coisas, eu nunca digo, meus irmãos, eu nunca digo, uso palavras como fantástico. Irmão Rudy, ontem à noite fomos a um culto fantástico. A palavra fantástico quer dizer que não há verdade nenhuma. É uma história. Lá está. Incrível. Oh, aquele livro é incrível. A palavra incrível quer dizer que não há verdade nenhuma. É uma coisa sem verdade. E o outro dia, irmão Rudy, li um livro incrível. Bem, é melhor eu ir ler um livro de desenhos animados do que ler isso que você leu. Porquê? Porque você leu um livro que não há verdade nenhuma, não tem verdade nenhuma. Inacreditável. Inacreditável. Ontem fomos a um culto inacreditável. A palavra inacreditável quer dizer o quê? Não há fé nenhuma. Irmão Rudy, então, vamos lá agora ver. Não, espera aí. Você continua com isso, a falar isso, e o diabo vai fazer com que você continue a ir aos cultos fantásticos, incríveis, inacreditáveis, e você nunca chega a ir aos cultos poderosos, gloriosos, ungidos, maravilhosos. Eu digo sempre, nós estamos a ter um culto ungido, maravilhoso, glorioso, poderoso, porque eu quero o poder do Espírito Santo a funcionar. Não quero nada fantástico, nada incrível, porque isso é tudo uma história. Lá está, palavras. As palavras que nós usamos vão funcionar ou para nós ou contra nós. E quanto a caminhar na saúde divina, é isso que eu confesso. Aliás, eu gosto o que Davi disse em Salmos, vou acabar com isto. Em Salmos 103, ele aqui diz que Deus é quem dá a cova, é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. E eu vejo isso, é uma confirmação do facto que, obrigado meu Pai, eu estou sempre a ser renovado. Renovado, até por fora, até a minha carne. Há uma coisa, vocês sabem que o livro de Gênesis, tomai nota, há muita gente que diz coisas como, eles dizem, sabe irmão Rudy, Deus deu-nos a nós só 70 e 80 anos de vida neste mundo. Não. Não. Ele prometeu a Israel 70, 80 anos de vida no deserto. Mas, através de Davi, Deus disse,
vou fazer longos os teus vidas, longarei os teus vidas, longarei a tua vida, onde te mostrarei a minha salvação. Salmos 98, 16. Como quem diz, Deus prometeu ao corpo de Cristo longa vida. Longa vida. Se você chegar aos 80 e você acreditar que ainda não acabou o chamado de Deus na sua vida, então é continuar. Não pode ser. Eu não acredito. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3. Tomai nota. Ele aqui diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Você quer outra confirmação? Deuteronômio 34, versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, como quem diz, ele via muito bem com os olhos, nem se lhe abateu o vigor. O homem não andava a morrer. Não andava numa cadeira. Irmão Rudy, eu não quero viver até aos 120. Então, imagino, 120 com fraldas, com um bebê, a pessoa tomar conta de mim e eu andar numa cadeira de rodas. Quem é que disse isso assim? Quem é que disse? Ele aqui diz, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe bateu o vigor. E há uma coisa. Isto é o Antigo Testamento. A Bíblia no Antigo Testamento fala sobre a manta de Eliseu. De Elias e de Eliseu. Meus amigos, nós temos a manta de Jesus Cristo. A manta que estava sobre Moisés era grande. Mas nós temos a manta de Jesus. E é por isso que em Filipenses, tomai nota. Em Filipenses, tomai nota o que o apóstolo Paulo diz. Há uma coisa, e agora só estou a ministrar através do Espírito. Bem, tenho estado a ministrar, mas isto aqui é só coisas que o Espírito Santo está a trazer à minha memória. Tomai nota, Filipenses 1, versículo 23. Ora, de um e do outro lado estou constrangido. Como quem diz, estou em duas mentes. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Como quem diz, estou em duas mentes. Não sei se fico ou se vou. Para eu ir e estar com Cristo é muito melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Lá está. Como quem diz, o diabo não podia expulsar o espírito do corpo deste homem. Ele foi embora quando acabou o chamado dele. Foi por causa disso que ele disse a Timóteo: corri a corrida, acabei o curso, guardei a minha fé. Lá está. Estou em duas mentes. Não sei se vou ou se fico. Eu queria tanto ir. Mas por vossa causa, pela vossa necessidade, eu fico, eu permaneço. Lá está, meus amigos. Isso é que é a morte do santo, do crente. A morte do crente não é o espírito a ser expulsado do corpo por causa de uma doença ou enfermidade. Não. A morte do crente é você ir embora em propósito. Qual foi o propósito? Acabou o chamado. Como quem diz, você, depois de chegar aos 70 e 80, você agora começa a analisar. Bem, já acabei o meu chamado? E se você tiver 80 anos e ainda você acha que ainda não acabou o chamado, então continua a viver.
Porque você pode continuar a viver nesse corpo até quando você e Deus estiver de acordo. E quando for o dia de você partir deste mundo, você não vai partir por causa de uma enfermidade ou doença. Você vai partir em propósito. De propósito. Você sai porque você, ou parte deste mundo porque você acabou o seu chamado. E há uma coisa, você pode caminhar. Você pode caminhar na saúde divina. Livre de toda a doença, toda a enfermidade. Livre disso tudo. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai Celestial, que eu caminho na saúde divina. Todo o osso, toda a veia, todo o músculo neste corpo que tu fizeste, que tu criaste e desenhaste, está a funcionar como deve funcionar. O meu coração a bater como deve bater, os meus pulmões a funcionar como tu os fizeste funcionar, meu Pai Celestial. O meu cérebro a funcionar, meu Pai, como tu o desenhaste para funcionar. Os meus olhos, os meus ouvidos, o meu nariz, tudo a funcionar como tu desenhaste para tudo funcionar. Obrigado, meu Pai Celestial, que eu caminho na saúde divina totalmente livre de toda a enfermidade, toda a doença. Não aceito neste corpo cancro, não aceito sida, não aceito ou qualquer outra doença, não aceito o vírus, este Covid, não aceito. Não. Não, este não é um corpo para Covid ou para vírus, isto é o corpo do Espírito Santo. É o veículo do Espírito Santo. Ele permanece dentro daqui e onde ele permanece, não permanece doença e enfermidade. 1 Coríntios 6 fala disso, 19 e 20. Porque lá está escrito que Jesus pagou o preço, não só pelo meu espírito, mas pela minha carne, pelo meu corpo também. Ele pagou o preço mais alto para este corpo. Lá está. E é assim, meus amigos, que se caminha na abundância de Deus, é assim que se caminha na saúde divina. E nós ficamos por aqui hoje. Próximo ensino, não perca. Eu vou falar sobre o espinho na carne de Paulo. Paulo fala sobre o espinho na carne e vamos ver quem é que pôs. Há muita gente que diz, Deus é que pôs. Não. Vamos ver quem é que pôs o espinho, o que era o espinho na carne, quem o pôs lá, e vamos ver se Paulo ficou livrado do espinho da carne. Mas isso é para outro ensino, não percam o próximo ensino. Mas para hoje, meus amigos, ficamos por aqui. Não se esqueça que Deus ama muito a você, eu e a minha esposa também amamos muito a você, e nunca esqueça que Jesus é Senhor. Glória a Deus. Até a próxima.